O ano de 1521 foi para Martinho Lutero um ano bem atípico. Em vez de salas de aula e púlpitos, ele ficará escondido no castelo de Wartburg para não ser preso e queimado numa fogueira como herege. Desde dezembro de 1520, ele estava excomungado pela Igreja Romana. Desde abril de 1521, ele se encontrava proscrito pela Constituição do Império Germânico. Lutero era, então, para todos os efeitos, herege e criminoso. Herege aos olhos da Igreja Romana, criminoso aos olhos do Império. Ele ficou, então, em Wartburg, escondido por 10 meses, de maio de 1521 até março de 1522. Ele estava escondido, mas não estava calado. Ninguém sabia onde ele estava, mas admiradores e detratores continuaram a ler tudo o que ele escrevia. Uns para apoiar os admiradores, outros para criticar os detratores. Da longa lista de textos que ele produziu neste ano de retiro em Wartburg, os mais significativos foram a tradução do Novo Testamento para a língua germânica e o documento intitulado Sobre os Votos Monásticos. Este livro sobre os votos monásticos é uma crítica muito forte aos monastérios e às práticas monásticas. Desde que ele chegou à conclusão de que somente a fé justifica o pecador e que as boas obras, além de serem inúteis para a salvação e santificação, constituem um perigo para o homem porque lhe dão pretexto para confiar nos seus próprios méritos, o ascetismo se tornou desagradável aos olhos de Lutero. E os votos monásticos não possuíam mais lugar nenhum na sua teologia. Lutero foi, até aquele momento, um frade amante de sua ordem agostiniana. Ele ingressou na ordem de Santo Agostinho em 1505, com 22 anos, e permanecerá nela até o momento de sua excomunhão, ou seja, 1520. Então foram 15 anos vivendo como um monge envolvido e vinculado à vida monástica. Ele estava mergulhado nas questões de seus irmãos monges de Erfurt, quando ele foi enviado a Roma em 1510 para defender as suas causas. Ele assumiu o cargo de vigário distrital, liderando 11 monastérios de sua região, cargo que exerceu com zelo. Ele dizia que cumpriu tudo o que a regra de sua casa pedia com afinco. E se um monge pudesse ser salvo por causa disso, ele com certeza seria um destes. Mas agora, ao escrever esta obra, ele efetivamente dá adeus à sua vida religiosa de frade agostiniano. Ele assinava antes os seus textos como Martinho Lutero agostiniano. A partir de então, ele assinará Martinho Lutero, doutor. A quem ele dedicou este livro? A seu pai, aquele que nunca desejou que ele se tornasse monge e a quem ele desobedeceu para entrar no monastério. Nesta obra, Lutero entende que os votos monásticos são contrários à palavra de Deus, são contrários à fé, são contrários à liberdade evangélica, são contrários aos preceitos de Deus, são contrários ao amor e são contrários à razão natural. Ele entende e quer demonstrar neste texto que o voto de castidade não pode ser imposto porque o celibato é tão difícil de guardar que praticamente se faz impossível. Somente aqueles que possuem o dom do celibato podem fazer isso. E este dom, segundo Lutero, é muito raro. Para Martinho, então, homens e mulheres foram feitos por Deus para o casamento. E o contrário disso, segundo Martinho, é desobediência e rebeldia contra o Criador. O livro sobre os votos monásticos sacudiu então os monastérios do Império Germânico igual terremoto. Inúmeros frades de ambos os sexos debandaram de suas casas monásticas e buscaram o casamento. Os amigos de Martinho, lá de Wittenberg, professores da sua universidade, logo encontraram cônjuges e se casaram. Para Martinho, entretanto, o casamento ainda levará algum tempo. Ele vai conhecer aquela que será a sua esposa, Catarina de Bora, ou Catarina von Bora, em 1525, 3 anos depois de ele escrever esse texto e sair de Wartburg. No início de 1522, Lutero estava então impaciente naquele lugar. As notícias que chegavam de Wittenberg só aumentavam a sua ansiedade.
O próprio convento de onde ele havia saído, lá em Wittenberg, estava em situação de abandono. A maior parte dos monges tinha deixado o hábito e estava agora fazendo outras coisas na cidade. No início de 1522, uma outra situação provocou tumultos na cidade. Eram os chamados profetas de Zwickau, Nicolás de Storch, Thomas Drechsel e Marcus Stubner, que chegaram em Wittenberg promovendo mudanças religiosas muito radicais, que acabavam com uma possibilidade grande de provocar revolução social ali em Wittenberg. Sem um chefe com o prestígio e o carisma de Martinho, a reforma da cidade se transformava numa coisa caótica que não podia ser tolerada pelas autoridades civis. Os magistrados e os amigos de Martinho logo entenderam que ele deveria retornar imediatamente. Assim, no dia 1º de março de 1522, ele deixou Wartburg. É possível dizer que ele chegou ali como um monge agostiniano fugitivo. Mas agora ele saía como o doutor Martinho Lutero. Ele não era mais a mesma pessoa.